Vamos agora falar de força magnética, né? É uma força que aparece quando você tem um magnetismo, tá? E ela vai agir em partículas carregadas, tá? Partículas que têm cargas positivas ou negativas, certo? Então tem a ver com eletricidade também. Observar aqui. Se você tiver um lugar que tem um campo magnético, como você viu ali, né? Na espira, no fio, no solenoide ou ímã, não importa. Se você tem um lugar que tenha campo magnético em alguma direção e sentido qualquer, tá? Por exemplo, botei para lá, B é o campo, o que vai acontecer com uma partícula, por exemplo? Tem uma partícula aqui perdida carregada. Ela foi jogada ali dentro. Foi jogada com uma velocidade. Então ela está lá andando com essa velocidade aqui dentro. Haverá uma interação entre o campo e essa partícula, a carga dela, tá? Então, o campo com a carga, com essa velocidadezinha aqui, vai fazer com que uma força atue nessa partícula e ela vá para algum lugar. A questão aí é, para onde que ela vai? Né? Qual é o sentido que você vai ter essa força atuando para tentar jogar essa partícula para algum lugar? Isso que a gente vai aprender através da regra da mão esquerda. Então agora é uma outra regra. Era a primeira direita, quando você tinha lá o uso da corrente elétrica para chegar até o sentido do campo magnético. Agora é a da mão esquerda, que tem a ver com a força magnética. Ok? Bom, para a regra da mão esquerda, não tem jeito. Você vai ter que saber quais são os significados de cada dedinho que você tem aí, tá? Então você vai pegar sua mão esquerda, certo? Não é para deixar ela toda desconjuntada, toda molengona. Você vai colocar o máximo possível de 90 graus entre cada dedo, ou seja, você vai usar esses 3 dedos daqui, esses aqui não, esses 3 primeiros aqui, ou seja, o seu dedão, tá? O seu polegar, o seu dedo indicador e o seu dedo médio, o dedo do meio, tá? Então você vai ter aqui os 3 dedos que você vai usar e tente colocar 90 graus entre eles, ou seja, entre esses dois 90 graus e entre esses dois, ó, 90 graus. Não é para ficar assim, não é para ficar assim, entendeu? Você tem que tentar deixar 90 graus porque é o que vai servir para você ter de referência para poder usar essa regra quando você for precisar fazer em exercícios e tal. Então vamos aos significados, tá? Então você tem aqui, dedo indicador é o campo, é o B. Esse dedo do meio aqui, o dedo médio, é a velocidade, tá? Que tem a ver com a carga, que está com uma certa velocidade. Então, o produto dessa carga com velocidade, com esse campo magnético B, vai te dar a força magnética, que no caso é Fm. Então, o produto desses dois vai te dar esse cara. Então, se eu tenho campo para lá e uma partícula com velocidade para cá, esses dois caras vão me dar uma força para cima, no caso de partículas positivas. Tá? Cuidado com isso, porque se você tiver algum exemplo, alguma coisa que você vai fazer e que te fale que o campo está para lá, a velocidade está para cá, porém a partícula é negativa, você não vai ter a força para cima, mas você vai ter a força para baixo. Porque como é uma coisa que tem vetores, o sentido importa. Então isso quer dizer que se você tiver uma coisa com um sinal, por exemplo, negativo, isso quer dizer que ao invés de estar para cima, vai estar para onde? Para baixo. Como a carga pode ser negativa, no final das contas, ao invés de você ter uma coisa aqui para cima, que é a força, o sinal negativo vai trazer a força para onde? Para baixo. Então é só para você tomar cuidado porque está falando de vetor. Tá? Você pode ter tanto 5 para cima quanto 5 para baixo. Ambos são 5, são um módulo, né? 5, porém o sentido importa, para cima ou para baixo. Tudo bem? Mas uma coisa de cada vez. Então vamos guardar isso. O produto aqui do campo com a velocidade vai te dar a força, certo? Então você repara aqui que eu tenho um ângulo aqui. Aqui eu coloquei 90 graus. 90 graus, você vai aprender ali olhando o material e tudo mais, que o seno de 90 dá 1, que é o valor máximo do seno. Então esse cara é o valor máximo. Conforme eu vou diminuindo aqui esse ângulo, eu vou diminuindo o valor do seno. Então, ó, esse Fm, essa força magnética, ela vai diminuir. Então muito cuidado com isso. Esse ângulo aqui entre eles importa. Tá? Quanto menor ele for aqui, menor vai ser o valor da sua força. Quanto maior ele for até chegar a 90, maior é o valor dessa força. Você vai ver isso quando olhar o material com a parte do cálculo em si. Tá? Então, quando eu falo de carga, você vai ter aqui campo e velocidade, força magnética, certo? Onde que o bicho pega?
na análise. É quando você olha no papel e tem que definir, pô, para onde é que está esse campo, para onde é que está essa velocidade, como é que eu uso a regra da mão esquerda de fato. É complicado, tá? Por isso tem que ter atenção, tem que treinar. Então vamos lá. B, dedo do meio, V, e o dedão, força magnética. Então o produto aqui vai dar força magnética, certo? Você não pode esquecer disso. E mão esquerda, tá? Não direita. Se eu pegar aqui um exemplo aleatório, o qual eu tenho, ó, tá dizendo aqui, toda essa região tem um campo B com X. Isso quer dizer que toda essa região, o B está fazendo o quê? Entrando no plano. X significa isso. Entrar no plano. É a pena da flecha. E que por acaso foi jogada uma partícula que tem velocidade v. E esse v está no sentido específico. Esse v está para cá. O que vai acontecer então quando você usa a regra da mão esquerda? Como é que você vai analisar isso usando a regra da mão esquerda? Vamos lá. Regra da mão esquerda. Vamos olhar primeiro para o B. B está apontando para onde? X é uma região onde o campo está fazendo o quê? Entrando no papel, entrando no plano. Eu vou pegar meu dedo B, que é o dedo que significa o quê? Campo magnético. E ele vai estar fazendo o quê? Entrando no plano. De propósito aqui, ó, entrou no plano, hein? De fato, ó. Claro que eu estou roubando, né? Mas, ó, está entrando no plano. O que significa a letra V? A letra V é a velocidade, e a velocidade está para cá, né? Está para a minha direita aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse dedo alinhado. Para onde é que vai estar a força? Bom, fazendo 90 graus entre eles, ó. 90 graus. Isso quer dizer que se esse cara está entrando no plano que é o B, o campo, se a velocidade está para a direita, isso quer dizer que a força magnética está para cima. Ó, força para cima. Correto? Então eu posso dizer aqui nesse exemplo que dentro dessa circunstância eu vou ter isso daqui. Que eu vou ter então uma partícula num campo para dentro, com a velocidade para cá, vai dar uma força para cá. Então eu vou ter uma partícula que está tentando vir para cá e a força quer jogar ela para onde? Para cima. Então ela vai fazer o quê? Ela vai vir para cá, porém sempre vindo para cima. Ela vai tender a fazer isso daqui, né? Ser jogada para cá, dessa forma. Certo? Vamos ver mais um exemplo aqui então, para você tentar fixar isso e depois poder treinar com mais tranquilidade. Um outro exemplo. Aqui está dizendo ó, que o campo é ponto. Ponto, 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 ponto. Então, uma região onde o campo magnético B está fazendo o quê? Está indo, ó, saindo da tela. Tá saindo, é a ponta da flecha, está indo na sua direção e sentido. Certo? Está fazendo isso. Então, isso significa o ponto, é a ponta da flecha. E agora é uma partícula positiva com a velocidade para cima. Regra da mão esquerda fala o quê? Ela diz que se esse dedo aqui, o dedo, no nosso caso, o indicador, é B, então esse B está para fora. Não está mais entrando como no outro. B agora está para fora. O B está para você. Então, se aponta ó, B para você, e a velocidade está para onde? Está para cima. Qual o dedo que é a velocidade? É o dedo médio, o dedo do meio, né? Velocidade, ó. Então, B está para fora, e a velocidade, ó, 90 graus entre eles, 90 graus, não pode esquecer disso para ficar fácil de visualizar. E o V está para onde? Cima. Então, ó, B para fora, ponto. V para cima, certinho. Para onde é que vai estar a força magnética? Para cá. Nesse meu caso aqui, está para a minha esquerda. Tá vendo? Então, isso que vai acontecer. Então, eu teria que desenhar uma força para cá. Então, certo seria isso daqui, ó. Força magnética para cá. Para essa minha esquerda aqui. Tá vendo? Então, não pode esquecer como é que funciona isso. Tem que ficar sempre atento a esse negócio de que o campo pode entrar na tela, o campo pode sair da tela, o campo pode ir para a direita, a velocidade que pode estar entrando, saindo da tela. Então, muito cuidado com essas considerações. Isso é treino, como eu falei.
Existe uma outra possibilidade, que é a força magnética atuando num fio. Tá? Então, se você tem uma partícula positiva ou negativa, ela pode ficar solta, ela pode sofrer uma força, ter uma velocidade para qualquer direção e sentido, e aí você vai ter ela se movimentando para qualquer lugar. Mas quando você tem uma corrente elétrica num fio, não vai ser tão fácil assim as cargas aqui dentro ir para qualquer lugar. Vai ter que ir na direção e sentido do fio, certo? Na prática muda muito pouca coisa. Se você olhar campo, tá? Ao invés de agir com a carga elétrica, ela vai agir com a carga em movimento, ou seja, com a corrente elétrica, que tem velocidade. Então você substitui o V pelo quê? Pela corrente elétrica I, tá? Que são semelhantes. Tá? Então aqui você vai ter que o produto vai dar força magnética do mesmo jeito. Então ao invés de B, V da força magnética Fm, você vai ter que B, I de corrente elétrica vai dar força magnética. Então mudou uma letra. A análise em si é muito parecida. Se você olhar aqui, ó, um desenho bem chinfrim, o que importa é o que ele quer dizer. Ele quer dizer que se eu tenho, por exemplo, o meu dedo indicador que é B, e eu tenho uma corrente elétrica, não é mais V, agora é corrente elétrica, num pedaço de fio aqui que tem comprimento L, eu vou ter que, esse campo atuando nessa corrente elétrica, eu vou ter uma força magnética, nesse caso, para cima. Então, aqui, nesse caso particular específico, quer dizer que atuando aqui no fio, eu vou ter uma força magnética para cima. Certo? Campo com a corrente vai me dar o quê? Força para cima. Regra da mão esquerda. Ok? Você vê que não muda quase nada. Então, a análise em si é muito parecida, tá? Fala pessoal, vamos estudar agora a força magnética, porém de um jeito mais prático, tá? Os motores eletromagnéticos. O motor eletromagnético é um motor que normalmente ele gira. Você conhece ele muito bem, por exemplo, de um liquidificador, né? Se você observar também uma furadeira, são coisas que giram e é muito fácil de você perceber. Eu tenho um motor aqui, que é um motor de impressora, um deles. É um motor que serve para poder puxar o papel. Então, quando você quer imprimir, o que esse motor faz? Ele aciona uma engrenagem que, quando você aperta o botão, ele puxa o papel, manda para dentro da impressora, aí começa a imprimir. Mas, se você perceber, ele basicamente só gira, com a maioria dos motores eletromagnéticos. Então, ó, ele está desligado. Ele não está girando. Eu preciso alimentar ele, claro. Então, como é que eu alimento? Eu ligo numa bateria. Então, aqui eu tenho uma bateria que, ao conectar, ó, ele começa a girar. Tá vendo? Como quase todo motor eletromagnético. A questão é, como é que esse troço funciona? Vamos olhar aqui, então, o nosso protótipo, tá? Bem mais simplificado. Note aqui que você vai ter um sistema que ele tem um ímã, tá? Normal. Uma espira, como você já estudou anteriormente, ó. Uma espira que tem várias voltas. E um sisteminha aqui que vai ser ligado à bateria. Então eu vou ter que a corrente vai passar, ele vai passar aqui. Quando eu colocar a espira, ela vai fechar o circuito, ela vai fazer a ligação dessa parte da bateria com essa parte da bateria e pronto. E a gente vai ter esse cara aqui, que é o nosso ímã, agilizando o processo ali de giro do negócio. Agora vamos olhar uma coisa. Quando você olha a espira e o ímã, não acontece nada, tá? Esse cara é magnético, esse cara aqui é só um fio, nada visível, tá? Quando você conecta esse cara aqui, fecha o circuito, agora está passando corrente elétrica e dando várias voltas nele. Agora vamos ver aqui o que acontece quando eu aproximar esse cara. Observe. Ele já começa a ficar bem nervoso aqui, ó. Ele começa a interagir, os elétrons passando aqui, com o campo magnético do ímã, certo? Agora, o que vai acontecer se eu colocar na posição ideal? Ó. Tá vendo o que está acontecendo? Está funcionando igual uma furadeira, ó. Ele basicamente está girando como uma furadeira, como um liquidificador, como aquele próprio motor que você viu ali da impressora, ó. Interessante. E eu tenho só uma espira e um ímã, onde a espira passa corrente elétrica. A questão aqui agora é como que isso funciona? Tirei o ímã, parou. Como que isso funciona?
Você tem que lembrar da regra da mão esquerda, isso é importante. Você tem que o indicador da sua mão esquerda significa campo magnético, B. O seu dedo médio, dedo do meio, ele é corrente elétrica, I, intensidade de corrente elétrica. Esse cara, com esse cara, o produto dos dois vai te dar força magnética, que é o dedão. Tá? Então, campo com corrente dá força. Então, tem que manter o dedo assim, assim, assim. Tá? Cada um deles. Vamos lá. Se a gente tem aqui um ímã, supondo que o ímã tenha as linhas de campo saindo daqui para lá. Tá? Então, todas as linhas de campo aqui dessa parte, dessa face do ímã, estão indo para lá. Certo? Beleza. Pela regra da mão esquerda, o que a gente tem? Que se esse dedo aqui indicador é o campo, é B, então todos os campos aqui daquele cara estão indo para onde? Estão indo para lá. Certo? Eu preciso saber para onde vai a corrente. Porque se eu souber para onde vai a corrente, eu descubro para onde vai a força. Isso vai me interessar para eu descobrir como é que esse cara está girando. Que é o nosso propósito agora. Então, ó, se o campo sempre está indo para lá, com o ímã próximo, eu tenho que... Vamos assumir aqui. Ó, eu tenho a espira, certo? A corrente aqui, ó, o que ela faz? Ela entra, vai dar voltas e vai sair. Correto? Vamos supor que ela passe aqui, ó, nessa parte aqui da espira, ó, para cá. Então está fazendo isso aqui, ó, para cá. Então, campo para lá e a corrente está para cá. Está no meu sentido. Para onde é que vai estar a força? Para cima. Então, nessa parte aqui da espira, o campo está para lá, a corrente está para mim. E a força está para cima. Quando a corrente passar aqui, ó, der a volta na espira, para onde que ela vai apontar depois do outro lado? Ela vai apontar para lá. Então, ela aqui está na minha direção e sentido, e para o outro lado está no outro sentido. Então, eu vou ter o campo aqui, ó, indo para lá, e vou ter agora a corrente não vindo para cá, mas indo para onde? Para lá. Então, se eu tenho aqui, ó, o campo para cá e a corrente para lá, eu vou ter a força para baixo. Certo? Então, em um lado eu tenho isso com a força para cima. Do outro lado eu tenho isso, que a corrente muda de sentido, o campo não, e a força para baixo. O que vai acontecer? Bom, se eu tenho a espira aqui, onde de um lado existe uma força magnética que puxa esse cara para cima, e do outro lado eu tenho uma força magnética que puxa ele para baixo, ora, então a gente vai ter aqui que algo puxa ele para cima e algo puxa ele para baixo. Depois algo vai puxar ele para cima e algo vai puxar ele para baixo. Então sempre vou ter um lado aqui para cima e um lado para baixo, que vai forçar sempre o que acontecer? O giro e o giro. Porque sempre tem algo para cá e algo para cá, que vai fazer esse cara rodar, 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 rodar. Certo? Claro, se a gente inverte aqui a corrente, né, muda de sentido e tal, o que vai acontecer? Bom, ao invés da corrente entrar e fazer isso, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar e vai fazer isso. Ela vai no sentido oposto. Se a corrente vai para o sentido oposto, o que vai mudar? Só vai mudar o lado que você faz a regra da mão esquerda. Ao invés de estar assim, vai estar assim. E ao invés de estar assim, vai estar assim. Logo, ao invés de estar subindo e descendo, vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo isso. Vai estar descendo aqui e subindo aqui. Então, só vai mudar o giro. Ao invés de girar assim, se eu mudar a corrente, vai girar assim. Então, qualquer coisa que você veja, um ventilador de teto, por exemplo, um ventilador de teto, ele gira para um lado, e quando você aperta reverter, né, o que vai acontecer com ele? Ele vai girar ao contrário, ele vai fazer exaustão. Mas o que mudou ali para ele fazer exaustão? Bom, basicamente, se você modificar no circuito dele ali só polaridade, só, por exemplo, ali o negativo com o positivo, já é o suficiente para você poder fazer a força, ao invés de fazer isso, fazer o quê? Isso. Ao contrário. Ok?